Tudo um dia na vida morre, né? O que fica para sempre são as memórias. Estamira, meu carro, também perdi ele agora, dia 1º de janeiro. E fica para mim as boas lembranças, porque eu ter colocado o nome de Estamira no carro tem toda uma história, o que ela representava para mim tem toda uma história. E a forma também que eu perdi ela, agora dia 1º, também me deixou um sentimento de gratidão muito grande, porque me envolvi num acidente, do qual a gente tem o costume de chamar de livramento, né? Porque eu podia ter perdido minha vida. Mas graças a Deus estou muito bem, não tive nenhum arranhão. Estamira que acabou, regaçou a parte da frente. A forma que eu conduzi também o acidente, eu acho que foi incrível, espetacular. Porque é justamente porque eu dirigia devagar que eu tô viva, né? Eu vinha devagar, vi o carro rodando, né? Vindo na minha direção, eu parei, fiquei parada, né? Estamira só aguentou a pancada, Estamira nem saiu do lugar, né? Nós ficamos parados, o carro veio rodando de lá para cá, bateu, arrebentou a Estamira na frente, mas eu sei que foi porque eu dirigia devagar. Se eu fosse um motorista comum, tivesse dirigindo normal ou rápido, não estava aqui para contar a história. Então, tem isso tudo. Eu sei o que eu dei conta e sei que vou dar conta de muito mais. Então, é só gratidão mesmo. A primeira vez que eu estava contando o caso por telefone com uma próxima minha, ela falou: Flávia, mas você tem uma sabedoria, uma tranquilidade para contar o caso, você está feliz demais? Eu falei: mas é porque eu tenho motivo, é só para estar feliz mesmo. Eu não tenho motivo para estar triste, não tem nenhum, né? Tive uma virada de ano maravilhosa, com saúde, num lugar lindo, maravilhoso, estava vindo bem, estava ouvindo música boa, estava até rezando o texto também, vim nessa energia. Então, às vezes era para ser, por algum motivo, o cara que vinha na minha direção era um destino nosso nos encontrar ali, e agora é rezar por ele, pela recuperação dele também, mas foi bom a história que a gente construiu. E Estamira teve um papel simbólico muito importante. Era concreto porque era o carro que me levava para aqui, para todo lugar. E essa era a frase da Estamira, né? A mulher que idealizou o nome, ela falava sempre: Estamira está aqui, está em todo lugar. Então, eu ia no meu HB20 para cá, para todo lugar. Estamira estava aqui, estava em todo lugar. Mas também ela tinha um papel simbólico no meu trabalho muito importante, porque ela era a concretização numa coisa só de vários sonhos que eu tive. Desde a minha juventude, quando eu queria muito ter um carrinho cor-de-rosa, esse era um sonho meu de menina. Desde quando eu saí de Veredinha e fui fazer psicologia e tinha o desejo de voltar, depois que formasse, e abrir um espaço social onde os loucos podiam conviver, né, tranquilamente, fazendo um artesanato, fazendo um trabalho, e esse local ia chamar Estamira. E também com a minha volta para cá, né, para a minha região na pandemia, e a oportunidade que eu consegui de trabalhar em empresas que eram fora de Veredinha e eu precisava me locomover, então era a Estamira que me levava para cá e para todo lugar. E assim ela era um simbólico de tudo. Estamira era linda demais, eu não trocava ela por carro nenhum. Era toda charmosinha. Fazia um jus o nome, era meio doida. Eu já estava até pensando que talvez fosse a hora mesmo de eu ter um carro com outro nome, com a outra energia. Mas foi muito bom ter ela, mesmo com essa loucura, porque eu me envolvi num acidente em 2017 e nessa época eu dirigia muito bem, eu era muito segura. Eu sofri um acidente gravíssimo, deu perca total no carro e eu também não sofri nenhum arranhão, mas assim, foi
uma cena muito traumática e eu desenvolvi um estresse pós-traumático que me deixou 2 anos sem dirigir. E aí quando eu voltei a dirigir, eu comecei a dirigir como alguém que tivesse reaprendendo a dirigir. Reaprender não, aprendendo mesmo. E aí eu dirigia muito mal o Estamira. E eu até falava, gente, eu dirijo muito mal. Estacionava mal, andava mal porque eu estava vencendo um trauma, eu estava voltando a dirigir. Então o Estamira também foi assim, uma conquista. Foi uma coisa que veio para eu poder ressignificar e voltar de novo uma vida ativa que antes eu tinha e que ficou paralisado por mais de 2 anos. Uai, o que eu tenho para falar de tudo que eu vivi com o Estamira é que vale a pena a gente sonhar e a gente ter paciência de um dia, talvez, conseguir realizar os nossos sonhos, não da forma que a gente sonhou, mas de um jeito que consiga significar os sonhos que a gente tinha. Porque eu, quando era mocinha, não era um HB20 que eu queria era um Fusquinha rosa. Mas eu dei conta, depois de mais de 15 anos depois, né, metade de uma vida depois, dei conta de realizar esse sonho, mas de um jeito até muito maior. Eu já falei nas minhas redes sociais, e quem conhece um pouco da minha história sabe, que o meu avô paterno ele era esquizofrênico, né, doido de verdade. O meu avô paterno e o meu avô materno ele era depressivo, ele era aquelas personalidades que vivia isolada, né? Bem isolado mesmo no casebre, ele tinha transtorno de acúmulo, ele acumulava muito lixo, muita coisa dentro de casa, vivia numa condição de muita miséria. Quando eu cheguei na faculdade, eu contava essa história, né, que era por isso que eu talvez estava fazendo psicologia, que talvez seria para ajudar as pessoas, né, que sofrem, né, com problemas mentais. Então, quando eu assisti o documentário da Estamira na faculdade, eu falei, é isso. Eu vou voltar para a Veredinha, vou abrir um espaço social onde os loucos tenham um espaço para eles trabalharem, fazerem um artesanato, porque Estamira, ela trabalhava no aterro e ela era uma liderança ali. Trabalhou lá por 20 anos com reciclagem. Então eu queria um espaço assim, onde o louco fosse visto, fosse valorizado. Então, quando eu assisti o documentário, falei, pronto, o meu espaço já tem nome, vai chamar Estamira. E eu fiquei gestando esse sonho enquanto eu estava na faculdade. E aí eu formei, fui trabalhar na área social, não deu certo de voltar para a Veredinha e abrir, né, esse espaço, quem sabe um dia, né? Estou contando aqui, estou jogando para o universo. Mas como eu vi que eu ia trabalhar em outra coisa e não nesse espaço, eu ia vir para empresas, né, fazer um trabalho de avaliação psicológica. E aí quando eu tive o carro, aí eu falei, não, então beleza, eu não tenho espaço, eu tenho o carro e vou dar um jeitinho de realizar meu sonho. Não do jeito que eu queria, mas talvez de uma forma, quem sabe, até melhor, né? Aí batizei o carro de Estamira por causa disso. Porque ninguém falava HB20, falava Estamira. Ó, vi Estamira em tal lugar, falava comigo no telefone. Você estava em tal lugar, né? Eu falava, tava. Ó, vou pegar a Estamira aí. Sempre era assim, né? Estamira tá aqui, tem em todo lugar. Porque Estamira é esta mira, é esse olhar. É a forma que a gente vê as coisas, né? É a forma que eu tô vendo o acidente agora, é a forma que eu tô vendo, essa é a minha mira, esta é a minha mira. É a forma que eu tô vendo as coisas, com gratidão, como transformação, como saúde mental. É de um jeito doido, mas talvez seja o jeito mais lúcido de ver a vida, assim como era Estamira. É triste perder as coisas, mas quando você olha com gratidão e consegue compreender tudo o que passou, é muito feliz. E ainda assim, eu ainda até tive a sorte, eu falo que Deus é bom para todo mundo, mas de mim ele puxa saco, que ainda foi dia 1º de janeiro, né? E quando é dia 1º de janeiro, eu acho que todo mundo fica com aquela sensação de recomeço, né? De iniciar. Então ainda teve essa coisa de iniciar o ano assim, com bênção, com... Nossa, que beleza, eu tenho vida e agora é trabalhar bastante para comprar outro carro, com outro nome.